mais uma aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Aguinaldo e vamos para mais uma aula de matemática. Aqui a matemática é sem complicação. Na aula de hoje nós vamos estudar operações com números naturais, veremos adição e subtração. Já estudamos em aulas anteriores os sistemas de numeração e vimos que as civilizações antigas usavam formas diferentes para ler e escrever os números. Com o desenvolvimento dos sistemas de numeração e do comércio, surgiu a necessidade de contar e representar quantidades ainda maiores, pois as pessoas começaram a trocar suas mercadorias e passou a ser necessário registrar tudo o que acontecia no comércio. Foi preciso criar formas de usar os números para fazer cálculos no dia a dia, tais como juntar quantidades, tirar uma quantidade de outra, juntar várias vezes uma mesma quantidade, repartir uma quantidade em partes iguais. Diante disso, foi necessário a criação de regras e processos para operar com os números nas diversas situações diárias. Nós temos aí algumas situações que a gente pode observar no supermercado, na feira livre, nas lojas de sapato, dentre outras situações do nosso cotidiano que a gente utiliza as operações matemáticas. Então, foi diante dessa necessidade que surgiu a necessidade da criação de regras e processos para operar com os números. Então, surgiram as operações fundamentais, que são elas adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos detalhar cada uma delas juntamente com suas propriedades. Como já disse no início da aula, nós vamos falar sobre adição e subtração. Adicionar significa juntar, somar ou reunir. E subtrair significa tirar ou retirar. Em matemática, essas operações são representadas da seguinte forma. A operação de adição, ela é representada pelo sinal de mais. A operação de subtração, ela é representada pelo sinal de menos. Então, a operação de adição é representada pelo sinal de mais e a operação de subtração é representada pelo sinal de menos. A operação de adição, ela tem suas propriedades. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. O que significa a propriedade comutativa? Significa dizer que a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, nesse primeiro exemplo eu tenho 3 mais 4 igual a 7. No segundo exemplo eu tenho 4 mais 3 igual a 7. É fácil perceber que na primeira conta eu tenho 3 mais 4. Na segunda conta eu tenho 4 mais 3. Então, observe que nós mudamos a ordem das parcelas, porém, o resultado, a soma é sempre a mesma. Então, a ordem das parcelas não altera a soma, essa é a propriedade comutativa da adição. A segunda propriedade da adição é a propriedade associativa. Observe agora as duas adições. Olha, eu tenho, entre parênteses, 3 mais 9 mais 15. Toda vez que aparecer o parêntese, significa que a gente vai somar primeiro quem estiver dentro do parêntese. Então, eu somo aqui 3 mais 9, deu 12. Repito o 15. Somando 12 mais 15, isso vai ser igual a 27. Observe que agora, nessa segunda adição, nós temos 3 mais o 9, está dentro do parêntese, mais o 15. Então, nós vamos repetir o 3. A gente repete agora o 3, está aqui. Somamos 9 mais 15, 24. Vamos obter 27 como resultado. Então,
o que foi que a gente fez? Nós pegamos aqui, ó, as mesmas parcelas, lembrando que os termos da adição são parcelas e soma. Associamos as duas primeiras, somamos, deu 12, somei com a segunda, deu mais 15, dá 27. Se eu pegar agora, repetir as mesmas parcelas e agrupar as duas últimas, pego o resultado, somo com a primeira, vamos encontrar 27 também. Então, a propriedade associativa diz o seguinte: uma soma de números naturais não se altera se associarmos as parcelas de forma distintas, ou seja, a gente pode associar as parcelas numa soma de formas diferentes e o resultado vai dar sempre o mesmo. Uma outra propriedade da adição é a propriedade da existência do elemento neutro. O que é que significa isso? Significa dizer que quando adicionamos zero a um número qualquer, a soma será o próprio número. Ou seja, a palavra neutro significa indiferente. Então, temos um exemplo aqui. 23 mais 0 é igual a 23. 3 mais 0 é igual a 3. 9 mais 0 é igual a 9. E assim por diante. Todo número somado com zero é igual a ele mesmo. Então, esta é a propriedade do elemento neutro. Assim a gente finaliza as propriedades da adição. Vamos falar um pouco sobre a subtração. Antes de iniciar a falar sobre a relação fundamental da subtração, eu quero pegar esse exemplo e apresentar para vocês aqui. Eu tenho 40 menos 16. Isso aqui é uma conta de subtração, o algoritmo da conta de subtração, onde o 40 recebe o nome diminuendo, o 16 recebe o nome de subtraindo e o 24, que é o resultado aqui, vai receber o nome de diferença. Então, os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. A gente vai chamar o resultado da subtração de diferença. De posse dessas informações, vamos procurar entender a relação fundamental da subtração. Existe uma equivalência entre as operações de adição e subtração, que são chamadas de operações inversas. Então, a adição e a subtração são operações inversas. Essa equivalência é chamada de relação da subtração. Então, vamos lá. O minuendo menos o subtraindo é igual à diferença. Então, a diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Ou seja, vamos observar esse exemplo, onde nós temos aqui 15, que representa o minuendo, menos 3, que representa o subtraindo, é igual à diferença, que é 12. Pego agora a diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Minuendo menos subtraindo é igual à diferença. E a diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Vamos ver alguns exemplos para ficar melhor a compreensão. No primeiro exemplo, a gente tem a seguinte situação. Na classe do 6º ano, há 23 meninas e 16 meninos. Quantos alunos há ao todo nessa turma? Ora, se numa classe tem 23 meninas e 16 meninos, há um total de quantos alunos? Nesse caso, é só reunir o número de meninos e o número de meninas. Somando 23 mais 16, isso vai dar 39. O 23 e o 16 são chamados de parcelas
e o 39 chamado de soma. Vamos para o próximo exemplo. João coleciona figurinhas. Ele já tinha 23 e comprou 16. Quantas figurinhas ele tem agora? Observem que nessa questão os números são os mesmos, porém apresentados em uma situação diferente. Então a gente pode representar essa situação usando o seguinte esquema. Antes da compra, ele tinha 23, depois comprou 16. Vai ficar com um total de quanto? A gente pega essas duas parcelas, 23 e 16, e soma. Vamos encontrar como resultado 39. Vejamos mais um exemplo. Maria tinha uma certa quantidade de adesivos. Deu 16 adesivos a um colega e ainda ficou com 23. Quantos adesivos Maria tinha? Então, pessoal, nessa questão nós iremos usar a relação fundamental da subtração. Eu não sei a quantidade que Maria tinha, mas sei que ela tirou 16, ela deu 16, sobrou quantos? 23. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar a relação fundamental da subtração, que é o seguinte: a diferença mais o subtraindo é igual a o minuendo. Então, pegamos e usamos a operação inversa. Uma situação dessa, para descobrir qual é o minuendo, o número que foi tirado 16 teve como resultado 23. Então, esse número representa o minuendo, esse daqui o subtraindo e o daqui a diferença. Como é que eu obtenho o minuendo? Usando a operação inversa da subtração, que é a adição. Pego a diferença, somo com o subtraindo e encontro o minuendo. Portanto, Maria tinha 39 adesivos antes de doar os 16 adesivos ao colega. No exemplo 4, nós temos o seguinte. Alice tinha 39 bonecos em sua coleção, tirou 16 deles, que eram repetidos, e deu-os para seu irmão. Com quantos bonecos Alice ficou? Observe o esquema. Antes, Alice tinha 39, tirou 16 para dar a seu irmão, e vai ficar com quantos depois que ela fez essa doação? A gente pode efetuar esse cálculo mentalmente ou pode também efetuar o cálculo usando o algoritmo da subtração, onde 39 é o minuendo, 16 é o subtraindo e 23 vai ser a diferença. Então, 9 menos 6, 3, 3 menos 1, 2. Assim, Alice ficou com 23 bonecos. Vamos ver o próximo exemplo. Nesse exemplo, nós temos a seguinte informação. Otávio tem 39 lápis de cor e sua irmã Clara tem 23. Quantos lápis Otávio tem a mais que Clara? Então, para a gente descobrir a diferença de lápis que existe entre eles, a gente vai efetuar uma subtração. Como Otávio tem uma quantidade maior, pega a quantidade de Otávio menos a quantidade de Clara. Então, 39 menos 23 vai dar 16. Aqui o 39 é o minuendo, o 23 é o subtraindo e o 16 é a diferença. Portanto, Otávio tem 16 lápis a mais que Clara. No sexto exemplo, nós temos o seguinte problema. A festa de aniversário de Júlia está animada. Ela selecionou 39 músicas, das quais já tocaram 23. Quantas músicas ainda falta tocar? Ora, vamos organizar esse enunciado da seguinte forma. Músicas selecionadas, músicas por tocar, músicas já tocadas. As músicas selecionadas foram 39. As músicas que faltam tocar, a gente representou com essa interrogação, porque é o que a gente precisa descobrir. E as músicas já tocadas, 23. Se eu pegar os termos dessa subtração que a gente tem aqui, nós temos o minuendo,
e a diferença. Falta descobrir o subtraindo. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar o minuendo, que representa a quantidade de músicas selecionadas, está aqui 39, menos a diferença, que é representada por 23. Efetuando essa subtração, eu vou ter 9 menos 3, 6, 3 menos 2, 1. Então, falta tocar 16 músicas. Assim a gente finaliza a aula de hoje. Vamos praticar e fazer bastante exercícios. Na próxima aula a gente continua. Forte abraço, até a próxima.